Os tipos mais cruéis têm sob a pele um traço humilde, frágil, desvalido. São como um monstro tímido, saído dos álbuns de Lourenço Mutarelli. Sempre faço a expressão do que eu estou desenhando. Eu descobri isso com meu filho. Então eu vou tentar não fazer. Ele era uma pessoa assim muito arrogante, né? Um sujeito muito autoritário, muito autossuficiente. E a partir dali, durante 2 anos, eu fui afundando assim. E foi depois disso, pelo que os médicos falam, foi esse trauma que desencadeou a crise. Foi um sequestro forjado. Era um aniversário surpresa. 2 meninas organizaram uma brincadeira. Elas, cada uma escolheu um amigo que parecesse bandido. Pegaram ele na casa da minha mãe e levaram encapuzado dentro do carro, ameaçando, fingindo toda uma situação de sequestro para a casa da minha avó. Uma menina foi me mostrar um negócio no carro e aí apareceram os caras para roubar o carro, eram esses caras. E aí ficaram rodando por meia hora e fazendo roleta russa e coisa assim. Lembrei de um amigo que falava que se você quiser morrer e pensar conscientemente muito nisso, você morre. E eu fiquei me esforçando muito para isso, porque eles queriam estuprar a gente e coisas do tipo. E aí depois, na hora que tiraram a venda, né, que era uma festa surpresa no fim, aí uma coisa rompeu em mim, assim, eu atingi alguma coisa, eu consegui matar, acho que 80% de mim ali. Era difícil acreditar que ele não saía de casa, que ele não dirigia, que ele não podia ficar sozinho em casa, porque esse não era meu irmão. Então eu tive que aprender a levantar, a sair de casa, ir até o quarteirão e depois, mas isso foi um processo extremamente longo. Quando eu conseguia, eu fui fazendo transubstanciação nesse processo. Hoje tem um resultado até que positivo, porque a saída dele do pânico, dessa crise, eu acho que melhorou, inclusive, o trabalho dele. Aí eu dizia pra ele, mas isso aí é uma história muito forte, isso aí merece um álbum inteiro só pra contar isso e coisas do gênero, né? E ele hesitava, né? Isso aqui me perturba muito, né? Eu não sei como que eu vou abordar esse tema, né? Estão gravando tudo isso? Ele foi atacado por um gato quando ele era pequeno, pelas costas, um gato preto. Nós estávamos correndo na rua e o gato pulou nas costas dele e desceu com a unha, que ele ficou com todas as unhas nas costas. Ele estava sem camisa. E o Lourenço odiava gato. De repente, um belo dia, ele teve um cachorro e disse que cachorro dava muito trabalho, que ele estava pensando em ter um gato. Eu jamais pensei que ele tivesse um gato, hoje ele tem 3, né? Ele sempre foi um menino que gostava de testar limites. Ele provocava todo mundo, ele não obedecia, ele não tinha parada. Era uma criança bem... A pessoa irritada perto dele era a diversão dele. E ele apanhou muito quando ele era criança do pai. O pai era bravo. Meu pai tinha um discurso que ele não podia bater na minha irmã porque ela era mulher e não podia bater no meu irmão porque ele era pequeno, ele
precisava bater forte, meu irmão não ia aguentar. Então, sobrava para mim, não importa quem fizesse, eu pagava, né? E eles tiveram uma relação muito complicada até a vida adulta do Lourenço. Eu tinha um refúgio que era brincar, né, com Forte Apache, que eram meus amigos e era um lugar seguro, né. Eu não tinha muita noção quando era criança, eu pintava com remédio, né. Eu não sabia que você podia ir numa loja comprar tinta. Pegava violeta genciana, eu gostava das cores. Pegava colubiazol, pegava remédios que são líquidos e que tem alguma cor, misturava com cola branca. Eu era muito esquisito, agora eu não sou mais. Quando meu pai parava o carro perto de um outro carro, de um caminhão, num semáforo, ele punha a cabeça para fora para cheirar a fumaça que saía do escapamento e falava que adorava aquele cheiro. Ele nunca foi muito tradicional, né? Nem com desenho, nem com as coisas que ele gostava. O professor chamava minha mãe na escola para saber por que eu não tinha amigo e oferecia um ponto na média para os meninos da classe quando mandava eu faltar, para quem ficasse meu amigo. Ele era bem social, tinha bastante amiguinhos, sempre teve. Mas ninguém ganhava um ponto porque quando eu voltava sempre eu dava um tapinha nas costas e tudo, mas não ia além disso. O Júnior sempre foi medroso, acho que isso eu passei para ele, né, a super proteção, então eu tinha medo que acontecesse alguma coisa. Tenho medo de panela de pressão, tenho medo de choque, tenho medo de algumas coisas estranhas assim. Panela de pressão eu tenho muito medo. Eu passo correndo na cozinha quando está a panela de pressão ligada. Meu pai tinha medo que ele não estudasse, ele fez Belas Artes porque meu pai pressionou para que ele fizesse uma faculdade. Eu acho que ele sofreu muito para poder fazer o que ele queria fazer. Na adolescência existe uma forma de você entrar em grupos e ser amigo, né? Que é a droga. E era uma época que existia uma filosofia que quanto mais você se autodestruísse, melhor você era. Ele andava tipo hippie, aquele cabelão. Tem um período assim de, sei lá, quase 2 anos, que eu não lembro de nada, que o tempo todo eu estava drogado, então... Eu acho que ele é medroso em relação a você não estar consciente. Então, o Lourenço jamais seria um viciado em droga. Fui trabalhar no Maurício de Souza, porque um amigo queria trabalhar lá e eu precisava de trabalho e acabei entrando lá na parte de cinema, né, de animação. E trabalhei 3 anos e pouco lá. Depois um dia ele chegou e disse que não queria mais, ele queria criar. E o mundo desabou aquele dia para mim, mas ele disse que não, o pai concordou. Então tenta, se você não quer. Ele disse que não aguentava mais fazer a Mônica e o Cebolinha. Ele deu horror. Era meio bobo, meio engraçado, cabulava trabalho, dormia em serviço, passava durex no meu dedo assim, segurando a lapiseira, põe óculos escuros e dormia. Eu acho que o Júnior nasceu só para esse trabalho, ele nunca fez outra coisa na vida, ele só trabalhou uma fase numa farmácia, que o próprio dono, que era amigo do meu marido, falou, olha, você só sabe mesmo é desenhar. E um belo dia o Lourenço apareceu aqui no Devir, dizendo que queria trabalhar. Nós pedimos para o Lourenço ficar desenhando, fazendo ilustrações para os RPGs. E ele passou um tempo fazendo isso. Ele desenhava muito tudo preto, usava muito preto. E isso me chocava. Você tem que criar uma textura, criar profundidade, criar tudo com o preto, né? Eu acho esse desafio me estimula, me agrada muito visualmente. Sempre foi alguma coisa voltada para o fanzine, alguma coisa diferente. Traços escuros, normalmente tétricos, um humor negro. O Lourenço Mutarelli surge durante a década de 80, né? Ele faz um tipo de história em quadrinhos
que não era aceita vamos dizer, pelo quadrinho mainstream nacional. Aquele cãozinho sem pernas e aqueles primeiros personagens eram ainda meio uma espécie de tentativa de charge. O Lourenço ainda não tinha um desenho, um traço definido. Ele era uma pessoa que tinha se voltado muito para si mesmo e tinha uma característica muito pessoal. É uma história que o Douglas me contou um dia, né, numa conversa, e eu falei, eu vou voltar amanhã com o gravador e você me conta de novo essa história que eu quero quadrinizar. A história é a história de um garoto que tinha o mesmo sonho toda noite e acordava muito assustado. E ele sempre sonhava com a mãe dele esquartejada. E era um sonho que eu tinha quando era criança. Depois de adulto, eu fui trabalhar com computação e fui fazer um estágio nos Estados Unidos, na biblioteca da empresa. Eu achei um livro sobre memória. Naquele livro falava de trabalhos científicos que demonstravam que a memória era uma coisa transmissível de uma pessoa para outra. E aí eu lembrei daquele sonho, né? E lembrei que uma coisa que era comum a gente comer, porque era comida de gente pobre, a minha família é húngara, né? Que era miolo de boi. E a cena de ver minha mãe esquartejada podia ser a memória de um bezerro, né, no matadouro. O que você achou de ser personagem assim? Na verdade, nesse caso específico, funcionou mais ou menos como uma terapia, como funciona para o Lourenço, né? Meu pai estava na UTI, que ele tinha tido um infarto, e eu fiquei muito tempo com ele lá na UTI. Eu fui numa palestra na Gibiteca em Fio. Ia fazer uma palestra, o Marcati, o Glauco Matoso e a Angeli. E eles pediram para eu ir, para ver se me tiravam um pouco de lá, eu fui. E aí convidaram o Lourenço para participar da mesa. E a partir do momento que o Lourenço começou a falar sobre o trabalho dele... Ela me provocava, eu provocava ela, as perguntas eram engraçadas. Eu me identifiquei com tudo que ele falava. E ela perguntou meu telefone, endereço, estado civil. Mas demorou um tempo para a gente namorar, porque eu achava que ela era, como a maioria das garotas que eu conhecia, uma coisa passageira, e eu não estava muito afim disso, já estava meio cansado de... Eu acho difícil imaginar os dois separados hoje, parece que foi um complemento na vida dos dois. Ela ajudou muito meu irmão, principalmente na fase do final da crise do pânico. Eu acho que ele me ajudou muito mais a crescer, a amadurecer. Ela entendeu toda a problemática dele, né? Tanto que fez uma tese sobre isso, né? Sobre o trabalho dele, percebeu que isso era a sobrevivência dele, né? Ele sempre me ajudou nas tarefas de casa, né? Ele não tinha problema nenhum de ajudar a lavar roupa, lavar louça, cozinhar. No começo ele até cozinhava melhor do que eu. Eu acho interessante você ter um marido por quem você é apaixonada e respeita o trabalho dele. O Lourenço, toda vez que desenha a Lucimar, ele nunca faz uma caricatura. Ela é idealizada. A gente casou, a gente não tinha dinheiro nem para comer e não tinha nenhum móvel. O nosso balão, ele vai subindo, né? A gente vai levando a nossa vida e o balão está subindo. Aí, de repente, a gente percebe que esse balão começa a cair. A grana começa a faltar. Então, é a hora de começar a jogar coisas fora do balão para voltar a subir novamente. Sempre fez de tudo para que eu pudesse fazer o meu trabalho. Então ela não se importava, às vezes entrava grana, às vezes não entrava. Quando eu peguei o quadrinho do Lourenço, o primeiro foi transubstanciação. É muito interessante minha primeira leitura, porque eu li sem olhar um desenho. Eu li só o texto. E quando acabou eu falei, nossa, mas isso também é quadrinhos? Na época que ele fez o Transubstanciação, eu acho que ele atingiu o auge daquela fase dele.
desenhos muito detalhados, com bastante achura, né? Com quadrinhos que às vezes ocupavam a página inteira, com desenhos muito complexos. Ele tem o que eu diria um quadrinho sujo, né? Um quadrinho bastante forte em termos gráficos, com traços caricaturescos. Um ano ou dois depois de ilustrar RPG, ele apareceu com um livro, né, que era o Sequelas. E era um livro, do ponto de vista comercial,